Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Histórias de Crimes Reais. E hoje a história é a definição daquela frase: o que começa errado, termina errado. Antes de ir para a história do vídeo de hoje, por favor, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para que possa chegar para mais pessoas, que o canal cresça e que eu também tenha mais incentivo de trazer novas histórias que não são tão conhecidas no YouTube Brasil. Críticas também são bem-vindas, desde que sejam construtivas e respeitosas, então, por favor, escrevam alguma coisa aqui embaixo para dar engajamento no vídeo. John Herbert Bottomley II, conhecido como Jack, nasceu em 20 de setembro de 1921 em Merchantville, New Jersey. Ele era filho de Harold e Grace Bottomley e frequentou a Culver Military Academy, servindo na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Depois que a guerra terminou, o Jack ele começou a conduzir os negócios em empresas como a Bottomley and Harrow Manufacturing e a National Steel and Ship Co., mantendo-se ativo até a idade avançada em atividades esportivas como golfe, vela e body surfing. Em 1943, durante uma viagem a La Jolla, na Califórnia, o Jack ele conheceu a Constance Candy. Eles se casaram e ainda naquele ano se mudaram para uma residência definitiva em La Jolla. A Constance era apelidada de Connie e nasceu no dia 12 de agosto de 1923 em Los Angeles. O casal teve 3 filhos, o John, o James e a Jennifer. O foco da história hoje vai ser um dos filhos desse casal, que é o James Bottomley. Era filho do meio do casal e ele nasceu na cidade de La Jolla, na Califórnia. Sim, o James, eu não preciso nem dizer que ele foi uma criança muito agraciada nesse sentido econômico. E por causa disso, ele teve acesso às melhores escolas, né, aos melhores cursos de idioma, esportes, enfim, tudo de melhor que tinha ali na região de La Jolla, na Califórnia. O James, ele descreve a si próprio como gordinho, que não conseguia correr nem pular. Eu não namorava na escola porque era tímido demais e elas não gostavam de mim. E aí, o James, embora tivesse, né, esse físico não muito chamativo para as meninas, ele era muito inteligente. Então, isso fez com que o James tivesse notas muito boas e que ele conseguisse ingressar no curso de Direito da Universidade de Stanford. E durante esse período da faculdade, o James fala que ele era o oposto de carismático, né? Ele usava roupas de segunda mão, pegava ônibus para ir à faculdade e sempre com uma bolsa rasgada no seu ombro. Na faculdade fumou muita maconha, bebeu muito e até chegou a namorar algumas meninas, mas mesmo assim ele se sentia um pouco como um peixe fora d'água, como se ele ainda assim fosse renegado ali, né, pelas pessoas do mesmo círculo social dele, do círculo econômico, então ele sempre se sentia um pouco a ovelha negra ali de onde ele estava. O James fala que em um momento ali do curso de Direito dele, ele chegou a namorar com uma menina muito bonita, né, que ele até se admirava de ter conseguido, né, namorar com uma menina tão bonita, tão inteligente, tão maravilhosa, só que em um determinado momento do relacionamento, ela acaba terminando com ele, para ficar com um colega de dormitório do James. E ele conta que ele ficou muito arrasado, obviamente, muito provavelmente era o primeiro, né, relacionamento sério que ele tinha. E ele relata que passou vários dias, né, bebendo, chorando e olhando para a foto dele. Em 1975, o James ele é admitido na Ordem dos Advogados lá da Califórnia. Tá? Para quem não sabe, nos Estados Unidos, cada estado tem uma ordem dos advogados diferente, então são provas diferentes, baseadas nas leis, né, nos códigos ali de cada estado. Então, o James ele acabou sendo aceito na da Califórnia no ano de 1975. Esse ano que ele se torna, obviamente, advogado, que ele começa, né, a advogar, e ele vai para o ramo imobiliário. Nos Estados Unidos, ser médico é muito status. Mas assim, ser advogado é ainda mais. Advogados nos Estados Unidos ganham muito dinheiro, principalmente se eles forem bons advogados, que era o caso do James, né, e ainda virem de berço de ouro, e também forem advogados imobiliários, né? O mercado imobiliário dos Estados Unidos sempre foi muito concorrido, sempre foi muito próspero, né? Mesmo assim, em tempos de crise, não em tempos de crise, mas vocês me entendem. Então, assim, o James, ele passou a ganhar muito dinheiro, ainda muito jovem.
Porque mesmo que ele fosse introvertido, estranho, segundo ele mesmo, ele era muito bom no que ele fazia. Mesmo que ele não acreditasse nele mesmo, ele era muito bom, ele era muito competente. Não duvido disso, mas é óbvio também que os contatos ali da família, né, ali a influência dos pais ajudou um pouquinho. Mas o fato é que o James ganhou muito dinheiro e foi no ano de 1975 que ele conhece a Susan, que viria a ser a sua esposa. E o James fala que foi nesse período que ele conheceu ela e que ela, novamente, né, a mulher que ele conheceu era totalmente o oposto dele. Enquanto ele era muito retraído, muito na dele, muito fechado, sem graça, ela era uma pessoa extrovertida, né, e muito alegre. É assim que ele define ela. E essa parte, eu confesso que eu achei um pouco assim estranha, sabe por quê? Porque soou pra mim que ele descreveu a namorada da faculdade, que chifrou ele com outro cara, com muito mais carinho, com muito mais afeto e admiração do que ele descreveu a mulher que ficou casada com ele por mais de 25 anos e que teve 3 filhos com ele. Então, assim, não sei se foi impressão minha, se vocês concordam comigo, mas o fato é que eu achei um pouco estranho essa parte. James e essa esposa, né, e a Susan, que virou Susan Bottomley, pegou o sobrenome dele, tiveram 3 filhos. James, a Courtney e a Chris. O James, ele escreve para o seu primogênito em uma espécie de carta que tem num site que eu vou deixar aqui para vocês. É uma espécie de site que os presidiários contam um pouco sobre a vida deles e eu creio que você também pode entrar em contato com eles para conversar, enfim. E aí ele fala que o primogênito dele, né, que o Jamie, ele era muito bem comportado e aprendia muito rápido. O James fala que ele ensinou o filho a surfar e a fazer trilhas. Ficamos mais próximos do que muitos pais e filhos. Surfamos nas ondas locais e fizemos viagens ao Havaí. Não preciso nem falar o quanto o James, né, era muito bem financeiramente ali e que ele sempre proporcionava viagens para a esposa dele, né, para os filhos. Então, assim, era realmente uma família de uma classe muito abastada da Califórnia. Só que tudo muda no ano de 1999. Em 1999, em mais de um dia de trabalho ali do James no escritório dele, ele recebe uma cliente de 45 anos chamada Marieta Cordeiro Birbilis. Marieta era uma enfermeira das Filipinas que tinha imigrado para os Estados Unidos e que estava à procura de um advogado que pudesse representar ela numa causa relacionada ao seu divórcio. A Marieta estava numa situação um pouco complicada com o ex-marido dela. Aparentemente, toda essa confusão era algo relacionado a um valor que a Marieta alegava ter pago para o ex-marido e que ele falava que ela não tinha pago. Então foi basicamente assim, eles se separaram, a Marieta ficou na casa e o ex-marido dela falou, olha, se você me der $50 mil, você fica na casa, a casa fica sua e eu vou embora da sua vida. A Marieta paga esse valor pro ex-marido dela, só que ela não pede nenhum recibo, nem nada do tipo. Então o marido acaba usando dessa boa fé dela, da inocência, enfim, e entra na justiça dizendo que a Marieta não pagou nada, né, no pós-divórcio e que ele quer os direitos dele. Ela não tinha realmente como comprovar que tinha dado esse dinheiro, então é por isso que ela vai pedir ajuda num escritório de advocacia e infelizmente ela encontra o do James. O James, ele escuta a história da Marieta ali e ele fala que tudo bem, que ele topa ser o advogado e que ela seria, né, a cliente dele, pelo menos nesse primeiro momento. A partir desse primeiro encontro, a relação dos dois, que era uma relação de advogado e de cliente, acaba evoluindo para uma coisa mais pessoal, digamos assim. O que eu vi num documentário que tem sobre o caso na internet, na verdade, assim, gente, não tem nem vídeo no YouTube sobre esse caso. É uma história muito interessante, mas eu acho que pela falta de informação as pessoas não se interessam tanto em falar. Mas eu fui atrás e eu achei coisas interessantes. Fato é que, depois, né, desse primeiro encontro, o James, ele passa a chamar a Marieta para reuniões ali fora do escritório. E assim, à primeira vista, eu acho que é até normal e comum. Às vezes um advogado fala para o cliente, vamos nos encontrar em tal lugar pra gente resolver algumas questões ali do processo, você me conta mais, né? Até mesmo para não ficar tão, assim, quadrado, né? Tão formal, assim, para a pessoa não se sentir talvez coagida, não sei, você que é advogado, me explique. Só que o fato é que os encontros do James eram sempre em restaurantes muito sofisticados, eram sempre com uma atmosfera muito pessoal. Tanto que ele também convidava ela, né, para ir para o barco dele. E aí já começa a ficar um pouco estranho para essa relação de cliente e advogado. Uma dessas ocasiões aí que o James convida a Marieta
para encontrar com ele, acaba se declarando para ela, dizendo que tá se sentindo muito apaixonado, que ele precisa muito ficar com ela, que ele não consegue mais parar de pensar nela, e pelo que mostra no documentário, ele falou tudo de uma vez que ela não teve nem espaço para responder. E aí quando ele fala, mas esquece, eu acho que eu tô ficando louco, você talvez não queira mais, e aí ela meio que acalma ele e fala, não, eu também gosto de você, e vamos ver no que dá. Eu vi, assim, no começo, eu acho que a Marieta, ela não achou que ia ser algo tão sério, sabe? Até porque ela tava saindo de um divórcio. Mas o que o James esperava era algo totalmente diferente disso. Durante esse relacionamento, o James ele começou a ficar extremamente possessivo com a Marieta. Ele ligava muitas vezes por dia pra ela e ele ficava nervoso porque ela não atendia ele na mesma hora. Só que assim, gente, a mulher precisava trabalhar, precisava ver os amigos, os familiares, ela tinha uma vida. Ele sempre falava com ela, né, com esse tom, tipo, com quem você tá, por que você não me atendeu, o que você vai fazer hoje, você tem que me atender, vamos nos encontrar amanhã, por favor, eu preciso te ver. Então era sempre com, sabe, essa urgência, esse medo de perder ela. Enfim, esse tipo de relacionamento tóxico que a gente já conhece. E isso, gente, não afetou só a Marieta, né? Ela meio que ficou um pouco assustada, eu acho, com essa super atenção que o James dava pra ela. E isso também acabou afetando o relacionamento do James com a esposa Susan. O James, ele nunca tava em casa e, pelo que eu entendi dos relatos, né, das pessoas ali que conviviam com ele era um pai muito presente. Ele era realmente um pai que sempre estava ali nas atividades dos filhos, né, que estava sempre viajando com eles e com a esposa também, mesmo que eu meio que percebesse que ele era um pouco frio com ela. E aí, com esse relacionamento, né, que ele desenvolveu com a Marieta, ele nunca estava em casa. Então, o que acontecia era algo do tipo, o James ia para o trabalho, e aí surgia uma oportunidade dele ver a Marieta, dele ficar com ela ali no dia, e ele falava assim para a secretária, olha, tô sentindo uma dor de cabeça muito forte, ou eu tô doente, e eu preciso ir pra casa. Desmarca todos os meus compromissos do dia. E aí, a conta da secretária não tinha muito o que fazer, né, gente? Era o chefe dela, e ela falava, tá bom então, tá doente, né? Enfim, ele dizia que ia pra casa. E aí, a esposa dele ligava, porque já tinha passado do horário dele chegar, e ele não tinha avisado nada, e ela ligava pro escritório e falava, o James foi trabalhar hoje, onde é que ele tá e tal, eu quero saber, porque ele não chegou em casa. E aí a secretária, olha, ele chegou de manhã, disse que tava doente, disse que volta pra casa. E aí a mulher ficava com aquela cara de tacho, tipo, tá, então acho que foi um problema de comunicação que a gente teve. Então, sabe, a gente ficava nessa situação meio chata pra esposa dele, como se ela nunca soubesse o que ele tava fazendo e com quem ele tava. É claro, gente, que começa, né, as desconfianças, né, tipo, você tá me traindo, o que é que tá acontecendo, por que você tá estranho. E ele sempre negava que tinha alguma coisa acontecendo e falava que era coisa da cabeça dela. Por causa de toda essa toxicidade do James, é óbvio que em um momento ou outro a Marieta ia se sentir sufocada. E foi isso que aconteceu. Percebeu que tinha uma coisa muito estranha sobre o James, né? Que ele era muito intenso, que ele era muito exagerado. E ela meio que decidiu dar um gelo nele. É dito que eles pararam de conversar, ela meio que parou de responder ele ali durante umas semanas. Só que logo depois o James ligou pra ela e ela atendeu, talvez pela insistência, tipo, ai, que cara chato, vou atender aqui pra ver se ele para de me ligar e encher o meu saco. Só que nessa ligação, parece que eles meio que reataram o relacionamento, porque ele falou assim, olha, eu gosto muito de você, me desculpa, eu sei que eu sou muito intenso, eu sei que não é pra ser assim, mas vamos nos encontrar que eu quero conversar com você, quero fazer as pazes, enfim, vamos ver o que acontece. E aí, infelizmente, a Marieta aceita. E pelo que é dito no documentário, o James ele sofria de transtorno bipolar. Eu não sei se o James fazia tratamento, remédios para essa causa dele aí, para esse problema que ele tinha de bipolaridade, mas o fato é que ele fazia terapia. Ele se abria com esse terapeuta dele, meio que buscava uma validação ali para os sentimentos dele, meio que tentando, sabe, angariar uma pessoa ali pro lado dele e falar, não, você tá certo, investe nesse sonho. Realmente o terapeuta não falava isso, né? O terapeuta meio que buscava, assim, ajudar ele a controlar as emoções. Então ele nunca tomava partido ali que o James devia ficar com a mulher ou com a amante. Ele sempre meio que tentava ajudar o James a discernir o certo do errado e ver se os sentimentos dele realmente o levariam para um lugar melhor. O James, ele realmente era muito intenso nas emoções dele. E como eu disse, eu não sei se ele fazia tratamento ou se ele meio que deixava de tomar os remédios. Várias partes do documentário é apresentado que tanto
parentes do James, quanto colegas de trabalho, começaram a perceber que ele estava totalmente, assim, biruta das ideias, né? Muitas pessoas aconselharam o James a se concentrar melhor ali no trabalho, porque ele estava perdendo muitos clientes, ele não era mais um advogado visado anteriormente, não era aquele tipo de advogado que todo mundo queria ir para ele, porque ele sempre era o melhor, ele sempre era o que ganhava mais causas, ele começou a ser deixado de lado porque ele mal trabalhava. Muitos colegas e familiares começaram a dar conselhos para ele, né, fora o terapeuta também, de que ele precisava meio que voltar para a realidade e entender o que estava acontecendo com ele e resolver o problema porque a carreira dele estava afundando. Voltando para esse encontro que o James teve com a Marieta. O James, ele se encontra com a Marieta e ele fala tudo aquilo que eu já disse antes, que ele se desculpava, que ele gostava muito dela e tal, e aí ele fala, olha, vamos casar? Você quer ser minha mulher? E a Marieta aceita. E assim, gente, eu não sei se ela realmente amava ele ao ponto de querer casar, ou se ela só se sentiu coagida. Sei lá, às vezes, né, o love bombing, assim, a pessoa te manda tanta mensagem de amor, tanto afeto, assim, que você meio que fica cego por um momento. Eu acho que talvez tenha sido isso. E aí a Marieta aceita casar com ele. Só que eles só poderiam se casar quando o processo, né, da casa ali, do ex-marido da Marieta saísse, porque ele era advogado e ela era cliente, ia ter um conflito de interesse. E se isso acontecesse, perigava o James perder a licença de advogado dele, né, a OAB dele. Ficou acordado ali que os dois iriam se casar quando o processo saísse. Como eu disse anteriormente, a mulher do James já estava desconfiando dessa rotina dele, né, dele nunca estar em casa, dele sempre dizendo no trabalho que ia para casa porque estava doente, não ter mais tempo com ela, não sair com ela, não conversar sobre os sentimentos, porque, pelo que parece, a Susan, ela sempre falava pro James que sentia falta de conversar com ele, e ele sempre falava, vamos conversar hoje. E quando ela tentava conversar com ele, ele falava, não, hoje não, eu tô cansado, não dá pra conversar hoje, eu vou ter que sair e tal, surgiu um compromisso de última hora. Então, assim, ela sentia que ele não tava mais ali. Aparentemente, ela escutou uma ligação do James com a Marieta, né, ele falando com ela, que amava ela, que sentia falta dela. E um dia ela meio que explode com o James. Brigam muito feio, ela expulsa ele de casa, fala que é pra ele ir embora, que ela não quer mais ter ele na vida dela, que acabou o casamento, que ele jogou tudo fora, e o James não fica calado, fala que não ama ela mesmo, que ele ama a Marieta, que ela é muito linda, que é diferente da Susan, que ele nunca foi tão feliz na vida como, né, ele estava sendo ali com a Marieta. Enfim, gente, humilha ela e vai embora. Fica claro quanto tempo depois, mas o fato é que um pouco tempo depois, a Susan, ela tenta cometer suicídio. Ela toma alguns remédios ali e desmaia, e ela é achada pelas duas filhas dela. As meninas ligam para emergência, a Susan é encaminhada para o hospital, ela é atendida, não sofre risco de morte, resolvido. E aí uma das filhas do James liga para ele e conta tudo o que tinha acontecido. James vai pro hospital e aí ele pede perdão ali pra mulher e diz que, enfim, foi um surto que ele teve, que isso não vai mais se repetir e que queria reatar o relacionamento. Enfim, gente, vocês estão vendo como o James era totalmente perturbado ali e ele não se ajudava também. Realmente que o problema de bipolaridade nele era um grande fator, mas eu acho que também aí vai muito da índole do James, né? Ele era muito, eu te odeio, humilhou a mulher, e aí depois, desculpa, sabe? Tipo assim, gente, caraca. Fala assim, olha, James, a gente construiu tudo isso junto, você foi meu marido, eu lhe amei muito, mas você me magoou e eu não quero mais nada com você, não dá mais, enfim, cada um vai pro seu canto, e é isso. Isso, né, sai ali com um rabo entre as pernas, e o que é dito no documentário é que ele fica cerca de 6 dias isolado ali no barco dele. Tenta conversar com a Marieta, tenta ligar pra ela, e a Marieta meio que, foda-se, sabe? Ela não fala com ele, ela ignora as ligações dele, e o James fica ali, né, naquele ambiente sozinho. Não é dito também se ele tomou remédio, se ele não tomou remédio. O fato é que ele nem se encontrava mais com o terapeuta dele, que ele ia, parece que toda semana. E na manhã, no dia 15 de fevereiro de 2000, o James vai pra casa da Marieta. Esse dia, a Marieta estava com um homem chamado Chuck Hayes. Quem era Chuck Hayes? O Chuck Hayes é apresentado ali na história como, a priori, um paciente da Marieta. Ele era um homem aposentado ali, que também tinha servido no exército dos Estados Unidos, era um veterano de guerra.
E aí, ele meio que contratou ali o serviço da Marieta pra ela ajudar ele com algumas coisas, né? Já que ela era enfermeira. E aí, parece que no começo realmente era algo mais profissional, só que com o tempo os dois foram se aproximando, virando amigos, e isso resultou meio que num relacionamento. Pelo que dá a entender é que mesmo que eles tivessem um relacionamento, era meio que um relacionamento aberto, sabe? Ou uma amizade colorida, digamos assim. Eles tinham lá o envolvimento deles, mas assim, nenhum nem outro se metia na vida amorosa um do outro ali, os dois viviam da forma que bem entendiam. E parece que isso funcionava pra eles. Só que o James, ele queria a Marieta só pra ele. O Chuck, ele já sabia que a Marieta tava meio que tendo problemas com esse advogado maluco, controlador. Então, nesse dia, o Chuck, ele ia sair pra trabalhar, mas ele decidiu ficar em casa com a Marieta porque ele meio que tava pressentindo que o James ia aparecer em algum momento, ia, tipo, atacar, ia confrontar a Marieta, e ele meio que tinha um carinho muito grande por ela. De manhã, os dois estavam juntos, assistindo televisão, ali na casa dela, quando, de repente, o James entra na casa da Marieta, tipo, chama lá e ela vai atender ele, e ele fala que quer ficar com ela, porque ela tava ignorando ele e tal, que ele tinha destruído a vida dele por ela, que ele tinha terminado o casamento, que... Enfim, gente, de gente tóxica. E aí a Marieta fala que ela não tinha pedido nada disso, que ele tava delirando, que era pra ele ir embora e tal. E aí parece que ele escuta algum barulho no andar de cima. E aí ele supõe que era o Chuck. E ele já conhecia o Chuck. Não sei se pessoalmente, mas parece que no processo de divórcio, um dos motivos que o ex-marido da Marieta ligou ali pro divórcio era que ela estava traindo ele com esse Chuck. Ninguém sabe se é verdade ou não, até porque essa versão é a versão do James. Marieta fala, cara, vai embora, sai daqui, você tá maluco, pelo amor de Deus, me deixa em paz, eu não quero mais falar com você, você tá me assustando. E aí o James, ele fala assim, não, eu quero resolver agora, eu quero, sabe, voltar, você tem que me dar uma explicação, você tem que, sabe, enfim, gente, aquela história, sabe, de gente tóxica que tá ali, sabe, delirando. Em um determinado momento, o James, ele saca uma arma que ele tinha comprado, e aí ele aponta pra si mesmo e meio que ameaça que vai tirar a vida dele e tudo mais. E é óbvio que a Marieta naquela situação, né, com a pessoa apontando a arma pra ele mesmo, ela meio que tipo, tenta convencer ele a não fazer aquilo. Só que o James, no lugar de parar, pensar e falar, realmente, tô me passando, vou embora, vou procurar um tratamento, ele pega e aponta a arma pra Marieta. A Marieta entra em mais pânico ainda, porque o cara tava visivelmente desequilibrado e agora estava apontando uma arma para ela. Marieta, então, começa a implorar pela vida dela, dizer que, pelo amor de Deus, não faz isso, pelo amor de Deus, isso é errado, não faz isso, vamos conversar e tal. E o James não escuta o que ela tá dizendo e acaba atirando 6 vezes contra a Marieta. Dos 6 tiros que ele dispara, 5 atingem ela, principalmente na parte superior do corpo dela. Os tiros pegaram no rosto dela. Pelo que é retratado no documentário, o Chuck, ele meio que tem ali um confronto ali físico com o James, meio que tentando segurar a arma, e é dito que o James meio que só vai embora mesmo ali, né, meio que estapeia um pouco com o Chuck e vai embora, fugido assim, meio desnorteado, e aí o Chuck, ele liga pra polícia, mais ou menos ali 10h30, 10h32, 2 da manhã. Os vizinhos também ligam porque escutam barulho e tal, e, né, os gritos do Chuck, e, enfim, gente, é um caos. E aí, quando a emergência chega, é comprovado que eles já não podiam fazer mais nada pela Marieta, né? Ela já estava infelizmente morta e eles não podiam mais ajudar ela em vida. A perícia fala que os tiros foram tão próximos, né? Ali foram tão a queima-roupa que ficaram as tatuagens ali na Marieta, que basicamente são essas tatuagens, né? Quando o tiro ele é disparado muito próximo, fica meio que a marca da pólvora. E foi isso que aconteceu. Então, assim, o James, ele realmente apontou pra ela e ali, gente, 5 tiros pegaram na mulher, né? Nem preciso explicar muito. Como o Chuck tinha visto, né, quem disparou e tal, ele teve até essa altercação ali com o James, ele fala que foi, e a polícia consegue, aparentemente, rastrear ali o telefone do James, né, fazer uma triangulação, e conseguiram ver que ele estava ali perto do porto de onde ficava o barco dele. A polícia, então, vai pra lá e meio que cerca o James e, pelo que eu entendi, ele liga pra ex-mulher dele também, pra Susan, e fala, olha, fiz besteira, acabei de matar minha amante e tal, e eu vou me matar também, eu não aguento mais viver desse jeito. E aí a mulher dele, a ex-mulher, né, a Susan, ela meio que convence ele a se entregar pra polícia, dizer que ele não era daquele jeito, que,
foi um erro, mas que ele não deveria machucar mais ninguém, que... Enfim, gente, ela convence ali, a polícia também negocia com ele, e mais ou menos ali 2h, 2h30 da tarde, ele se entrega. Em agosto de 2000, acabou sendo realizado o julgamento do James com o júri popular. A defesa do James, ela falou que o James, ele entrou lá na casa da Marieta armado, só com a intenção de se matar ali na frente dela, né? Porque ele estava vivendo um surto emocional e meio que ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Basicamente tentando justificar que ele não sabia o que ele estava fazendo. Tanto que o James, ele meio que tentou fazer com que a justiça aceitasse o diário, né? Porque ele tinha um diário de mais de 700 páginas que ele contava todas as misérias e tal dele. Só que a justiça, eu não entendi se aceitou ou não, mas o fato é que, tipo, eles entenderam que o James sabia sim o que ele estava fazendo. E perante a lei, é o que importa, né? Se a pessoa sabe ou não o que está fazendo. E, pelo que eu entendi, eles entenderam que o James sabia sim o que ele estava fazendo. E é óbvio, né, que a defesa do James tratou ali a Marieta como uma amante, como uma mulher estrangeira, que veio para os Estados Unidos para roubar o marido de uma mulher americana, que era uma pessoa que brincou com os sentimentos do James, que era um pobre homem branco, que não sabia o que estava fazendo da vida dele. Enfim, mas quem de fato era a Marieta? A Marieta, gente, não tem muitas informações sobre ela na internet, tá? Tanto que só tem essas duas fotos que eu já botei pra vocês e eu vou botar elas de novo porque não tem outras fotos da Marieta, infelizmente. Não se tem muitas informações de quando ela nasceu, de onde ela nasceu, quando ela foi para os Estados Unidos, mas o fato é que a Marieta era uma mulher, né, de 46 anos ali no momento da sua morte, que era das Filipinas. Em algum momento, a Marieta vai para os Estados Unidos em busca de uma condição de vida melhor, e ela vai, né, sendo uma enfermeira. As enfermeiras filipinas, gente, elas são muito famosas ao redor do mundo. Eu moro na Finlândia e é muito comum ter enfermeiras das Filipinas. Eu não sei o porquê disso, eu não sei se tem alguma coisa a ver com alguma guerra, que as mulheres filipinas eram enfermeiras muito boas nessas guerras, ou qual é o motivo delas sempre irem para os países nessa função de enfermeira. O fato é que elas são muito famosas por serem cuidadoras muito boas, mulheres muito legais, muito responsáveis. Sempre tem isso de que as mulheres filipinas são sempre enfermeiras e são ótimas enfermeiras. Voltando para a história, é que a Marieta foi para os Estados Unidos em busca de boas condições de vida, né, de melhores condições de vida, sendo uma enfermeira. Em determinado momento ela casa com esse marido dela, que também não tem informações se ele era um americano, se ele era um filipino, enfim, o fato é que ela casa com esse homem, ela se divorcia anos depois. Aparentemente ela não teve filhos. E ela era descrita por colegas de trabalho e familiares como uma mulher muito amável, muito inteligente e muito esforçada. Tanto que ali no final dos anos 90, né, ela paga $50 mil pro ex-marido dela pela casa. Então, assim, gente, muito dinheiro. Pelo que também falam, ela era uma pessoa muito organizada financeiramente. Então, ela sempre tinha objetivos, ela sempre poupava dinheiro, era muito legal, ela se dava bem com todo mundo. Então, assim, era uma mulher que não parecia se alinhar ali com a descrição da defesa do James. O júri decidiu que o James, ele realmente não tinha premeditado o crime, ele não, né, ali planejou matar a Marieta e fazer tudo aquilo, que realmente ele agiu ali na emoção, mas condenado a uma pena de 40 anos à perpétua pelo crime de homicídio em segundo grau. É dito que ao longo dos anos o James ele tentou apelar, né, ele tentou ali diminuir a pena ou sair incondicional, mas nunca foi aceito. E, no momento, o James segue cumprindo a pena dele na prisão de San Quentin, na Califórnia. E a última vez, né, que teve alguma notícia ali sobre a sentença de liberdade condicional foi em 2022. Mas, novamente, eu não consegui encontrar se ele conseguiu ou não, então eu creio que o James ele ainda segue preso ali em San Quentin e muito provavelmente ele vai morrer ali na prisão. Outra coisa que eu percebi, né, pelo documentário e também pela carta, lembra que eu li uma parte da carta do James pro filho mais velho dele, pro primogênito? Bom, o que eu percebi é que as filhas do James, pelo que eu entendi, elas meio que ainda têm algum contato com ele, ou pelo menos tinham até ali o ano do documentário, por volta de 2015, 2016, mas o filho dele, depois da condenação do James, ele meio que cortou todos os laços que tinha com o pai. Isso parece que dói muito no James. Nessa carta que ele escreve pro filho, ele fala muito do filho, que ele cometeu um erro, que ele amava muito o filho, só que depois desse erro o filho nunca mais o perdoou. E em nenhum momento ele fala das filhas, sendo que são as filhas que sempre, né, meio
que defendem ele de certo modo. Ai, meu pai era um pai bom, ele era um pai legal, mas enfim, ele fez essa burrada. O James, ele é muito estranho, parece que ele só dá valor para as pessoas que não dão valor para ele, né? Ele dá uma atenção especial, e para as pessoas ali que gostam dele, que meio que tentam ajudar, ele meio que tô nem aí. Em 2021, o James lança um livro também, contando um pouco sobre a história dele, né, a história de vida e os erros que ele cometeu, e falando também dessa relação aí de cliente, advogado, e de como tudo isso meio que acabou com a vida dele, né? Engraçado que ele não fala que acabou com a vida da Marieta, mas... Gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Essa foi a história de hoje. E a história de hoje, eu acho que ela é muito pertinente, porque ela faz com que a gente pondere muito bem as relações que a gente tem, o que a gente pensa em ter. Obviamente que a Marieta não estava de toda certa se envolver com um homem casado. Mas assim, gente, o grande vilão dessa história é, obviamente, o James. Não só porque ele matou a Marieta, mas porque ele era um homem casado. Ele era um homem que tinha uma reputação a zelar. Ele era um homem que tinha 3 filhos e tal. E em nenhum momento ele pensou nessa mulher, né, que deu uma chance pra ele, porque ele era, segundo ele, feio, acabado, enfim, horrível. E a mulher que era bonita, que era legal, deu uma chance pra ele, e em nenhum momento ele considerou ela, né? Muito pelo contrário, a primeira oportunidade que ele teve ali de se envolver com outra mulher, ele foi e, né, deu no que deu. E a Marieta também, gente, serve pra gente prestar atenção, assim, o caso da Marieta, né? Serve pra gente prestar atenção nos sinais que acontecem ali com aquela pessoa que a gente tá pensando em se envolver. Às vezes a gente pensa, mas é porque a pessoa só é muito intensa, é o jeitinho dela. E, gente, às vezes, né, são os sinais gritando que a pessoa é tóxica, que a pessoa tem questões ali mentais não muito bem resolvidas, e que é óbvio que a gente deve ajudar, né, assim, a pessoa, mas, gente, se você não tem muita proximidade, deixa essa pessoa se curar primeiro, pra você depois se envolver com ela. Porque, assim, a chance de dar, né, problema é muito grande. Então, pensem muito bem antes de se envolver com uma pessoa, prestem atenção nos sinais, né, para que no final você não tenha que pagar a conta sozinho ou sozinha. Se você gostou do vídeo, por favor, deixem um like, comentem, compartilhem, por favor, para o canal crescer. Eu prometo que a partir de agora eu vou começar a postar vídeos mais frequentes, tá? Porque eu tava trabalhando, e aí eu chegava em casa cansada, não tinha tempo para gravar vídeo para vocês. Mas agora eu prometo que eu vou ser mais frequente nas minhas postagens. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!